Daqui a 2 dias, 142 milhões e 800 mil brasileiros decidem o nome do próximo presidente da República. Comissão da Verdade discute a realidade indígena no país. A audiência pública vai debater a situação dos franqueados de rede de supermercados em São Paulo. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Começamos o Jornal da Assembleia desta sexta-feira falando ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que está no plenário Juscelino Kubitschek e tem as informações dos trabalhos no plenário de hoje. Mauro, boa tarde, você. Olá, Sérgio Everton. Olá, Silvia Garcia. Boa tarde a vocês. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa daqui a pouquinho, a partir das 2h30 da tarde. Hoje, por ser sexta-feira, a sessão não é deliberativa, ou seja, não há discussões nem votações de projetos de lei aqui em plenário, mas a tribuna fica à disposição dos parlamentares para que eles possam falar sobre os assuntos livres, sobre os temas de interesse de cada mandato. Claro, a expectativa dos parlamentares hoje voltadas para o segundo turno das eleições presidenciais do domingo. Sérgio, Raquel. Obrigada, Mauro. Uma audiência pública hoje aqui na Assembleia vai discutir a situação dos franqueados da rede de supermercados Dia. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Jorge Machado. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde. O mandato do deputado Carlos Gianazzi do PSOL tem um encontro marcado com franqueados e ex-franqueados da rede de supermercados Dia. Aliás, um reencontro, porque o mesmo deputado já dialogou com esse grupo em 24 de abril do ano passado e, na oportunidade, ele acompanhou histórias de falência de pequenos franqueados da rede. Eles denunciaram, na oportunidade, o não cumprimento de contratos e inverdades nas taxas de retorno do negócio, a baixa lucratividade. O deputado prometeu levar o caso ao Congresso Nacional, porque essas mesmas histórias se repetem em outros estados brasileiros e até em outros países, como Portugal, Espanha e também na França. No site da empresa, ela diz que tem 7 mil funcionários nos estados de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, em mais de 500 lojas. O encontro com o deputado Carlos Gianazzi está marcado para a sala 1113, no primeiro andar do prédio anexo, às 15h30. Sérgio, Silvia. Obrigado, Jorge. Projeto de lei complementar em tramitação aqui no Parlamento Paulista prevê que municípios paulistas com potencial para o turismo recebam recursos do Fundo de Melhoria das Estâncias. O estado, que possui 67 estâncias turísticas, pode ganhar outros 140 municípios que serão denominados de interesse turístico. Um projeto do deputado João Caramês, do PSDB, pretende incrementar o setor responsável por 750 mil empregos no estado. Para Fernando Zupo, assessor da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do estado de São Paulo, o projeto vem em boa hora. A criação de mais 140 cidades, que com certeza receberão algum incentivo também do estado de São Paulo para poder desenvolver o turismo nessas cidades, vai transformar o estado de São Paulo no estado turístico com o aumento da arrecadação, né, com o aumento do número de empregos, com melhora da qualidade de vida de toda a população dos 645 municípios do estado de São Paulo. Fernando lembra que as estâncias turísticas de São Paulo recebem uma verba expressiva do estado. Em 2013, foi de 280 milhões de reais. Esse dinheiro é fundamental para as estâncias, porque eles são aplicados no desenvolvimento do turismo nessas cidades. Para ganhar o status de um dos 140 municípios de interesse turísticos previstos para serem criados no estado de São Paulo, é necessário que haja expressivo atrativo de turistas, equipamentos públicos, estrutura e plano diretor de turismo aprovado. Já as estâncias, além destes requisitos, precisam ser um destino de passeio consolidado. Inicialmente, o repasse de verbas buscava amenizar os gastos excessivos que as cidades tinham ao receber uma grande quantidade de turistas. Mas hoje, turismo é sinônimo de geração de emprego, de renda, de melhoria dos índices sociais. Significa investimento, que precisa ser bem aplicado. Nós teríamos, a partir da aprovação desse projeto, duas modalidades de instâncias. Aquela que já são consolidadas, que tem um fluxo permanente, e aquela que ainda não tem um fluxo permanente, não é consolidada, mas pode um dia ter esse fluxo. São pequenas cidades do estado de São Paulo que têm uma certa vocação turística, mas não têm o menor recurso para poder fomentar e dar o pontapé inicial para desenvolver
o seu perfil turístico. O turismo é o que mais gera emprego e renda no mundo. Para você ter uma ideia, de todo emprego gerado no mundo, 6 a 8 empregos vêm desse setor. São Paulo é um grande fomentador e consumidor do turismo também. Você não pode perder o Arena Livre desta segunda-feira. A presença da professora Ludmila Costec Abílio, que acaba de lançar o livro Sem Maquiagem, o trabalho de 1 milhão de revendedoras de cosméticos pela Boitempo Editorial. Vamos falar do sistema de vendas diretas, um fenômeno mundial e os novos meios de precarização do trabalho. Ao meu lado na bancada, o deputado Davi Zaia, do PPS, e o deputado Itamar Borges, do PMDB. Arena Livre, segunda-feira, às 9 da noite. Eu espero você. Vamos saber como fica o trânsito nesta sexta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Nós vemos agora imagens ao vivo da Rua da Consolação, um corredor que liga o centro até a zona oeste da cidade. No primeiro plano do nosso vídeo, a gente vê sentido centro e no segundo plano, sentido Rebouças. Sentido centro sem problemas, mas já no sentido Rebouças é melhor evitar essa área. Sexta-feira de tempo bom e temperatura em elevação na capital paulista. A máxima chega aos 30 graus no meio da tarde. No começo da noite pode chover forte em áreas isoladas. Confira agora como fica o tempo hoje em outras cidades paulistas. Em Campinas, o céu fica encoberto e a temperatura máxima é de 30 graus. Em São José dos Campos, os termômetros marcam 21 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo bom. A máxima chega a 27. E em Ribeirão Preto, tempo bom e bastante calor. Máxima de 33 graus. A Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, discutiu aqui na Assembleia a realidade indígena no país. Você vai ver os detalhes depois do intervalo. Até já. Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, discutiu aqui na Assembleia Legislativa a realidade indígena no país. Uma população quase dizimada. Restam pouco mais de 300 mil índios em território nacional. Muitos deles vítimas da ditadura militar. Anos 70 no Brasil. Pavimentação da região amazônica e a construção de 17 mil quilômetros de estradas. 84 índios passam por um treinamento militar de 3 meses. Na formatura, mostram o que aprenderam. Mais de 2.000 índios desaparecem literalmente do mapa. A ditadura militar também não poupou estes brasileiros. Quando a sociedade se debruçar sobre esse passado presente, a gente vai começar a compreender a necessidade de respeitar e valorizar a diversidade dos povos indígenas no Brasil. O sistema rodoviário do estado de São Paulo é o maior do país, com mais de 35 mil quilômetros de estradas. Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera. Todos nomes de uma época de colonização. Do progresso que veio para ajudar e que teve um preço alto para as tribos indígenas do estado. No passado, eram centenas delas. Hoje, só existem 9 aldeias na capital paulista. No país, este número é ainda mais alarmante. Em 1500, eram 5 milhões. Hoje são pouco mais de 300 mil. Na Comissão da Verdade desta quinta-feira, a palavra mais falada foi reparação. Muitos povos foram exterminados e esses restantes que nós ainda sobrevivemos ainda depende nessa atuação do próprio governo para a demarcação das nossas terras. Canemingue é o último índio da sua tribo. É o último índio que fala a língua guainá no Brasil. Sou o último falante do idioma. A minha avó era interlocutora, né, da minha companheira de conversas, faleceu ano passado com 94 anos. E hoje eu praticamente não tenho ninguém para conversar. A Comissão da Verdade sobre os Índios terá uma segunda etapa no dia 3 de novembro e foi cogitada a criação de uma comissão indígena. À medida que o Estado brasileiro não reconhece que fez crimes, que não participou desse genocídio, não está preocupado com reparação, né? Eleições 2014. No domingo, quase 143 milhões de brasileiros voltam às urnas. Em 3 estados, mais o Distrito Federal, a escolha é também para governador. Jorge Machado, quantos eleitores vão usar a biometria neste domingo?
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 21.600.000 eleitores vão votar usando a biometria em 762 cidades brasileiras, algumas no interior de São Paulo. A biometria é para dar mais segurança e não necessariamente mais rapidez ao processo, tanto que no primeiro turno, algumas urnas com identificação biométrica apresentaram filas. Aqui em São Paulo, a biometria está sendo implantada paulatinamente na capital, São Bernardo do Campo, Carapicuíba, Osasco, Diadema e Guarulhos. Caso as digitais não sejam reconhecidas, é necessário apresentar o título de eleitor ou um documento oficial com foto. A Justiça Eleitoral espera que em 2018 sejam realizadas as eleições com 100% de identificação do eleitorado com a biometria. Só para lembrar, em função do horário brasileiro de verão e o atraso do fuso horário no estado do Acre, 3 horas, o resultado da eleição no segundo turno deve ser conhecido perto das 9 da noite. Sérgio, Silvia. Obrigada, Jorge. Bom, 2 estações do metrô também de São Paulo, a Sé e a República, vão ter sessões eleitorais para voto em trânsito. E o repórter Mauro Friesman também tem informações sobre as eleições de domingo. Mauro, quantos brasileiros que moram fora do país estão aptos a votar, Mauro? Olha, Sérgio Everton, a informação é a seguinte. Ao todo, 354.200 eleitores brasileiros vão votar fora do país daqui a 2 dias, no próximo domingo. Eles estão em 168 cidades de 120 países e a cidade com o maior número de eleitores é Miami, nos Estados Unidos. Por lá, 22.300 pessoas estão aptas a irem às urnas. A informação importante é que, para quem é domiciliado no exterior, o voto para presidente é obrigatório e quem não comparecer vai ter que se justificar perante a Justiça Eleitoral. Sérgio, Silvia. Obrigada, Mauro. Vamos saber então como fica o trânsito em outra parte aqui da capital paulista. Nós vemos agora imagens ao vivo da Avenida 9 de Julho. Nesse primeiro plano da nossa imagem, sentido quem vai em direção ao centro. E no outro sentido, quem vai em direção à Avenida Santo Amaro. Trânsito intenso. Confira como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e no litoral do estado. Em Santos, com tempo bom e a temperatura máxima é de 27 graus. Em São José do Rio Preto, dia com tempo bom e sol. A máxima prevista é de 34 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 22 graus. E em Piracicaba, tempo bom e muito calor. Os termômetros marcam 37 graus. Você vai ver a seguir. Autoridades japonesas vêm à Assembleia para conhecer os trabalhos no Parlamento Paulista. A gente conta os detalhes depois do intervalo. Até já. Autoridades da província de Hokkaido, no Japão, visitaram o Parlamento Paulista. Imigrantes da ilha japonesa comemoraram 95 anos de Brasil e realizaram festa pela data, que contou com as participações do vice-governador de Hokkaido e do presidente da Assembleia Legislativa da província. Eles aproveitaram a oportunidade e fizeram uma visita ao Legislativo paulista. A visita dos deputados de Hokkaido aqui na casa eu acho que é uma força mútua que vai somar. Então é muito importante para nós aqui da coletividade aqui do Brasil. A comitiva, com cerca de 16 pessoas, foi recebida pelo deputado Jorge Ato, do PMDB, vice-presidente da Assembleia, que destacou a importância desse estreitamento de relações. Isso traz à Assembleia Legislativa um elo entre o Japão e o Brasil. Daqui nós iremos fortalecer mais esse relacionamento para que ele possa trazer a todos nós desenvolvimento, trazer investimento, trazer aqui essa cultura milenar que possa ajudar a todos nós. O parlamentar foi presenteado com um prato de madeira artesanal e um boneco de neve e retribuiu a gentileza com uma réplica do Monumento às Bandeiras. Além disso, os visitantes deixaram mensagens no livro de ouro. O repórter Jorge Machado tem mais detalhes da eleição de domingo. O eleitor deve levar o título ou o documento com foto. Jorge, as mulheres são maioria nessas eleições, é isso? Sim, as mulheres são maioria. Dos 142.800.000 eleitores aptos às urnas, 74.400.000 são mulheres.
52% do eleitorado, 6.200.000 a mais que os homens. Em apenas 2 estados, o número de homens eleitores ainda é maior que o de mulheres, o de Mato Grosso e o de Tocantins. E uma curiosidade, em 194 cidades brasileiras, há mais eleitores que habitantes. Isso acontece porque, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nem sempre o domicílio eleitoral é o mesmo do domicílio civil. Por isso, a diferença no número de eleitores e de habitantes não configura necessariamente uma fraude. Oliveira de Fátima, no Tocantins, é a cidade com maior disparidade entre a população e o eleitorado. Os números: o município tem 1.729 eleitores contra 1.085 habitantes. Sérgio, Silvia. Ok, Jorge. São Paulo é o estado brasileiro mais procurado pelos eleitores que vão votar fora de suas cidades. Mauro Friesman. É isso aí mesmo, Sérgio Everton. Olha, de acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, os pedidos de voto em trânsito em São Paulo passam de 24 mil. E aqui, para efeito de comparação, o Acre é o estado menos procurado, com apenas 285 eleitores. Esses eleitores só poderão votar em trânsito para presidente. A gente já chamou a atenção aqui que há segundo turno para governador em 13 estados e também no Distrito Federal, mas o voto em trânsito é apenas para presidente. E desta vez não só as capitais, mas as 92 cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores terão as urnas especiais para voto em trânsito. Sérgio, Silvia. Obrigada, Mauro. Vamos saber então como fica o trânsito em outra parte de São Paulo. Nós vemos agora imagens ao vivo da rua Santa Ifigênia, ali no centro de São Paulo, um dos maiores centros comerciais eletrônicos da cidade. Um trânsito bastante tranquilo, tanto que as pessoas conseguem até andar pela rua. Confira a previsão do tempo para mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, sol e calor. Os termômetros marcam 30 graus. Em Bauru, a temperatura máxima chega aos 30 também. Em Limeira, os termômetros marcam até 31 graus. Em Marília, tempo encoberto. A máxima prevista é de 34 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Às 2h30 da tarde, você pode assistir a sessão plenária ao vivo, aqui na TV Assembleia. E parabéns às cidades de Itapira e Timburi, que fazem aniversário hoje. Parabéns também às cidades de Flórida Paulista, Casa Branca e Penápolis, que fazem aniversário neste sábado. No domingo, o aniversário é da cidade de Cândido Mota. E você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia pela internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Para você, uma boa tarde, boa votação no domingo e até segunda. Até segunda, boa tarde.